Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Entendamos servindo. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos. Paulo, Tito 3:3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem, nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimentos impensados. Na terra, não respiramos um domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida. Dai-lhe força para suportá-las sem murmurar. Afastai-vos dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse impedir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados quanto desencarnados, para que, por causa dessa paz, possamos compreender as leis terrenas do mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada no nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Muita paz a todos. Sejam bem-vindos. Então, a gente estava vendo na semana passada a respeito das influências coletivas que geram obsessão coletiva, o seguinte texto. Paulatinamente organiza episódios e conteúdos que vão fomentando o imaginário coletivo a derrocada moral, a agressividade, a perversidade. E sutilmente, através de episódios e notícias, estruturas e informações que levam ao medo, ao pânico e terror às criaturas sintonizadas. Se você for olhar direitinho, isso é o que mais acontece hoje em dia. Tanto do ponto de vista da mídia, que tem assistência coletiva, tipo jornal, tipo televisão, como também a mídia que diz respeito às nossas redes sociais. Por isso que ele fala, a influência espiritual inferior, ela organiza episódios. Né? Episódios são incidentes com relação ao cena principal da narrativa. Então, o nome de algo que muitas vezes é moralmente correto e educativo, coloca-se sofismas morais no meio daquela informação, para que você vá se desvirtuando do caminho dela. Quando não, eles fazem isso também nas redes sociais. Tudo que é lido, visto e ouvido, eles aproveitam. Isso ganha espaço, sabe? Porque é muito simples. Se você for analisar por você mesmo, entenda. Você está mais propenso a cumprir deveres ou realizar desejos? Todo mundo pensa em realizar desejos. Né? Para você ver a dificuldade que as pessoas têm em cumprir deveres, você vê a dificuldade que você teve quando você começou a estudar na escola. Se você ia porque gostava daquilo, se você se identificava bem, se você se realizava com aquilo. Não é assim. São poucas as pessoas que já despertaram nela o interesse pelo estudo. São poucas, não são muitas não. A grande maioria vive do desejo. E isso é um fato científico. Porque os trabalhos de neurociência mostram que todos nós, para falar, se você tomar a humanidade como um todo, 70% das pessoas vivem em busca só das suas emoções e dos seus desejos. Eles passam a encarnação inteira dizendo só isso. Eles escutam falar de religião, eles frequentam templos religiosos, entendem? Ele vê palavras bonitas, vê coisas filosoficamente educativas, mas aquilo ali ele vê, mas não a percebe nem aprende. Não traz para a vida dele, porque o foco da vida dele está no desejo. O nosso desejo, ele envolve nossas emoções, nossos sentimentos humanos, nossas necessidades aqui da Terra, nossas tendências naturais e impulsos que surgem em cada um de nós. Isso tudo engloba-se com uma palavra desejo. Em contrapartida, você tem do outro lado o dever, que são obrigações morais que a consciência nos impõe. Para você ver como é interessante, Jesus, a religiosidade de uma maneira geral, através de Moisés, trouxe os 10 mandamentos. O que é mandamentos? Deveres maiores. Deus mandou para a gente. Jesus trouxe
e resumiu 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita trouxe um, que diz que fora da caridade não há salvação. Então, isso são deveres que a gente deve exercitar para que a gente cresça moralmente. Então, a gente sabe disso, isso está gravado em nós, que a gente precisa cumprir deveres. No livro Nosso Lar, de André Luiz, o Silas fala isso abertamente, no capítulo 12, quando vai falar a respeito do umbral, em que ele diz: todos nós mergulhamos na carne para cumprir deveres, obrigações morais, realizar virtudes. Porém, quando lá chegamos, nos entregamos à indiferença, que é a ociosidade, ou fazendo coisas erradas, praticando o mal deliberadamente. E aí a gente se vincula com as forças inferiores. É muito bonito esse capítulo do umbral que está no livro Nosso Lar. E é muito instrutivo, muito educativo. Sabe? Então, entenda, quando se fala de deveres, a pessoa mexe diretamente na responsabilidade do espírito imortal. Quando se fala de desejos, a pessoa está falando nos prazeres que a vida nos dá. Então, o que é que você acha que vai dar mais ibope? Coisas que propagam, divulgam desejos, que dá motivação e que dá satisfação com aquela realização externa, ou coisas que estão convidando você ao dever? É muito difícil, as pessoas não gostam de cumprir deveres, também não gostam muito de estudar. Porque quanto mais ela estuda e quanto mais ela entende a obrigação de praticar o dever, mais ela vai sentir a necessidade de educar seu desejo. E as pessoas não gostam de educar desejo, mas a gente está aqui para isso, para educar desejo. Então, quando você tem algo que estimula o desejo, a pessoa se sente motivada, engajada. Ela tira dela aquela energia, porque aquilo vai trazer prazer. Então, ela não sente sono, ela não sente dor, ela não sente incômodo, ela fica acesa e ligada, porque mentalmente é o desejo dela que está sendo trazido para que ela coloque em prática. Em contrapartida, quando você convida a pessoa para praticar dever, ele vai ter que fazer um esforço do pré-frontal, ele vai ter que parar, pensar, refletir, analisar, aprender coisas novas, entende? Aquilo ali é enfadonho, porque incomoda, a pessoa não se sente motivada, porque ela não está engajada para ir em busca de coisas que são verdadeiras para educar as suas verdades ainda muito pequenas, sabe? Então, facilmente as entidades conseguem manipular os outros. Entende? E quando você se esforça para ir atrás de algo para estudar, para praticar dever, eles que não querem que você vá para frente, porque o seu desejo é compartilhado com eles, eles te induzem a você ter sono, a você não prestar atenção, ter dificuldade de raciocinar. Entende? E não é isso que Deus jamais espera. Deus jamais espera que você faça um esforço de ascensão, para que Ele também faça o sacrifício de se rebaixar e entrar numa sintonia mediana contigo. Se você não fizer esse esforço de ascensão, esqueça, Senhor da Amada também não vai fazer esforço nenhum para se rebaixar. Ele quer ver você trabalhando no caminho edificante do bem. Então você tem que vencer as dificuldades que a espiritualidade inferior vai estar trazendo para que você não vá em busca de cumprir deveres. Faz o teu esforço. Tenta concentrar. Entende? Levanta. Começa a fixar nas coisas boas. Porque você vai mudando de sintonia mental. Você sai dessa sintonia que você traz no seu cotidiano, principalmente com seus espíritos simpáticos, e entra na sintonia com os espíritos familiares, que estão um pouco acima disso. Não pensa você que tem essa perturbação que está te fugindo, para que você não vá em busca do dever, seja necessariamente realizada por espíritos que querem
de acabar contigo. Não, a gente sempre separa em obsessão odiosa e não odiosa. E a mais comum no frigir dos ovos é a obsessão não odiosa. Eles não nos odeiam, mas eles nos fascinam para que a gente realize os desejos que estão em nossos anseios, para que a gente compartilhe esses desejos. Para você ter uma noção do compartilhamento desses desejos, eu vou te dar um exemplo que eu já falei e é muito evidente. Que o André Luiz fala no livro Sexo e Destino, quando o Cláudio está lá no domingão, de pijama, lendo o jornal, e o Moreira, que é seu obsessor, chega perto dele e diz: eu estou com vontade de beber. E é interessante que o André Luiz diz que ele vai lá e coça a garganta do Cláudio. Eu estou com sede. Eu estou com sede. Eu estou com sede. E Cláudio não escuta com os ouvidos da terra, mas sente a afetividade emotiva de Moreira se entregando para o vício do álcool, porque ele também gosta do álcool. Então ele sente vontade de beber e vai lá e bota uma dose de uísque e toma uma talagada. E quando toma a talagada, que o álcool está descendo esôfago para baixo, o André Luiz escreve que Moreira se justapõe tanto com o perispírito de Cláudio que ele não vê linha demarcatória, divisória entre os dois. Porque o Cláudio sente o prazer, mas esse prazer, os eflúvios do álcool, são compartilhados entre o obsessor e o obsidiado. É isso que dá você realizar desejo. É aí que está o teu espírito familiar, o teu espírito simpático, que é o caso do Moreira junto com o Cláudio, que ali era uma obsessão não odiosa. O livro todo transcorre nisso aí, numa obsessão não odiosa, entre Moreira e o Cláudio. E depois tem a obsessão odiosa dos outros participantes desse enredo, que eu não vou falar para não dar spoiler, vocês têm que ler também, entendeu? Então é assim que a coisa acontece. Então eles vêm divulgar em massa cenas acessórias, no meio de coisas edificantes, que você às vezes nem percebe, mas a ideia fica. É como eu falei a semana passada, a respeito da indução subliminar. Entende que, por exemplo, no caso do filme que eu falei, entende que várias vezes durante as cenas, vinha uma mensagem acessória, dizendo coma pipoca. E você não via a mensagem, era rápido demais. Mas quando todo mundo saiu do filme, todo mundo queria comer pipoca, e acabou a pipoca toda que tinha. É isso que você entenda. São induções subliminares que chegam à tua emotividade. Entenda? É a emoção que fica. A gente já estudou para vocês e a gente já falou que todo pensamento ele é composto de uma ideia, de um julgamento e de uma emoção. A ideia que é a representação cognitiva da mensagem que está sendo passada. O julgamento que é a mensagem em si, que é uma opinião que está sendo formada. E a emoção que é o que dá origem à ideia. Então quando você vê um pensamento, entenda, o que te toca não é só a mensagem cognitiva. O que te toca mesmo é a emoção dessa mensagem que você sente. E é aí que está o problema. Então você vai assistir algo que você sabe que tem coisas no meio que são degradantes. E você diz: ah, mas isso não vai me tocar. Dançou. Você não é imune. Nós não temos a resistência moral evolutiva que precisamos para poder afrontar o que você sabe que é negativo. Se tem uma coisa imprudente na vida, é isso. Eu sempre eduquei meus filhos pedindo para eles: não vão afrontar o mal. Não faça isso. O André Luiz nos dá uma mensagem muito bonita a respeito disso no livro Libertação, quando ele vê na cidade trevosa 3 entidades perversas se materializarem com os fluidos dos degradantes que estavam lá. E ele fala para André Luiz: André, você não imagina o poder que tem entidades malignas com a capacidade de hipnotizar e tomar conta do campo mental dos outros. Fiquemos longe desses irmãos. Não queira saber nem queira afrontar nenhum deles. Seja prudente.
Então, se você sabe que se tem uma coisa, que tem uma cena acessória de meias verdades, e que você está assistindo, participando, entenda, seja prudente e diga não. Kardec fala para nós, no livro dos Médiuns, que isso é uma mensagem do Erasto, que está no capítulo 5, se não me engano, ou 7, acho que é 7. Ele diz que é preferível você recusar 10 verdades a aceitar uma mentira. Porque a verdade por si só, se você recusar, não tem problema, porque ela vai vir à tona de todo jeito. Você recusando ou não, a verdade vai continuar. Ninguém consegue fugir da verdade. Mas, em contrapartida, se você aceitar uma mentira, em cima daquela mentira você vai construir um monte de coisas que vão te levar a um castelo de ilusões. E você vai passar muito mal e sofrer muito por causa disso. Então Kardec pede para que a gente seja frio e analise tudo que nos chega. Entenda, quando fala de mediunidade, não pense que é só mediunidade ostensiva. Todos vocês têm mediunidade intuitiva 24 horas por dia, com os pensamentos que estão chegando aí dentro. Analisa teus pensamentos. Analisa com critério, porque foi isso que Jesus pediu para a gente, quando ele disse vigiai. Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele pediu para a gente vigiar o tempo todo. Entende? E quando você vê a sua fragilidade, ore para Deus, para que você saia do negativo, onde está a tua fragilidade, e vá em busca, fazendo uma ascensão ao que é positivo, porque Deus vai vir te ajudar. É um trabalho interior de cada um. Não pense que isso vai depender da esposa, do esposo, do filho, do pai, do tempo. Não, não tem nada a ver. É você com você que tem que vigiar. E reconhecer que tem falhas morais, você tem que dizer não. É você quem toma a decisão. E é aí que entra a volição, capacidade de tomar decisão. É aí que entra o dever de você vigiar. E você fazendo isso, você vai estar sempre educando o seu desejo. E o progresso vai ser seu. Porque o bem que eu levo dessa vida, o bem que eu levo para mim dessa vida, não é o que eu faço com os outros, mas as mudanças que eu realizo em mim. Se eu não realizar mudanças em mim, eu vou sair dessa vida do jeito que cheguei. E não é para isso que a gente vem aqui. A gente vem aqui para praticar virtudes. São bons sentimentos que precisamos extrair. Por isso que tem aquela frase que eu trouxe na segunda-feira para a gente estudar aqui. No início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos, tem sensações, desejos. Quando educadas, depuradas e instruídas, vai ter os sentimentos que vão ficar para a nossa eternidade. Porque é a razão, é esse pré-frontal, essa capacidade de evolução, essa capacidade de tomar decisão e de seguir disciplinas que vai fazer você mudar e galgar coisas boas na sua vida. Mas não. Se você fica no meio disso aqui, entenda que isso só vai te trazer confusão. Porque, como ele fala aqui, no meio desses episódios, desses conteúdos que chegam, seja pela televisão, rádio, rede social, celular, no iPad, seja lá o que for, ele vai te fomentar imaginário coletivo, a derrocada moral, a agressividade e a perversidade. Ele vai estimular para que, do ponto de vista coletivo, seja projetado algo que vá comprometer a evolução moral. Vai trazer mais agressividade e perversidade. Então, a gente vai estudar cada um desses temas, para que você veja se não é o que acontece na sua vida quando você está frequentando a mídia de uma maneira geral. Então, a primeira delas que ele vai estimular é a derrocada moral. Derrocada, degradação, alteração brusca que provoca decadência, ruína e colapso. Moral, parte da filosofia que estuda conduta, deveres e costumes das pessoas em relação a si mesmas e aos outros. Então, eles vão trazer coisas que vai comprometer conduta, dever e costumes. Pois é. A gente pergunta,
para você. Você que tem sua casa, você gosta de conservar a sua casa ou você não está nem aí? Pode dar sua casa para os outros. Você que tem seu carro, você gosta de conservar seu carro? Ou você pode dar o seu carro para o seu vizinho ou para alguém que está passando na rua? Você que tem suas coisas, você gosta de conservar ou não? Lei da conservação é uma das leis de Deus do mundo espiritual. Saber conservar não é se encantar para a coisa, é conservar. Está lá no teu livro dos Espíritos. Creio que você já leu. Aí eu pergunto para você: você é um conservador ou não é conservador? Se você é uma pessoa conservadora, na definição correta disso, você está praticando a lei de Deus, que é a lei de conservação. Agora, se você não é, complicou, né? Aí eu te pergunto: nós já tivemos avanços morais. Nós procuramos conservar e primar pelas condutas, pelos deveres e pelos costumes? Ou você entra nesse modismo, que seu comportamento pode mudar do jeito que você quer realizar seu desejo? É desejo seu, então seu comportamento pode ser de acordo com o seu desejo. E isso pode ferir a tua moral. E os deveres? Como é que ficam os deveres, gente? Que a gente falou tanto agora, esses 12 braços que a gente fica sem saber se vai agir pelo desejo ou se vai agir pelo dever. Se você é uma pessoa moral, você vai valorizar deveres, você vai valorizar costumes. Aí eu te pergunto: vê na televisão que você assiste. Veja. Veja se tem coisas para estimular a conduta, que é o que vai dar origem ao comportamento. Condutas são regras internas que geram um comportamento de uma pessoa. Então, pelo comportamento do outro, eu sei qual é as leis de condutas que ele segue. Entendeu? Se é uma pessoa que tem um comportamento de tomar bebida alcoólica, é uma pessoa que não tem uma conduta moral adequada. Porque o álcool não traz nada de bom para a vida. Se a pessoa fuma, é do mesmo jeito. Se a pessoa pratica aborto, é do mesmo jeito. Mas você vê campanhas políticas em cima de campanhas políticas, desvirtuando a coisa, para valorizar o corpo da mulher, para tentar mudar o comportamento dela e influir na sua conduta, para que ela deixe o desejo tomar conta dela, que ela fuja do dever de ter educação, entende? E que aborto é uma questão de saúde pública, que todo mundo tem direito. E por que não conversar isso dentro de uma casa espírita? Por que não se falar de educação sexual? Se o sexo é a primeira torpe verdade, se o sexo nós estamos tão endividados nessa esfera que você não quer imaginar. Para você ter noção do que é o poder da emoção desse sexo, do ponto de vista animal em nós, eu vou trazer só esse trabalho de neurociência para vocês. A gente tem na área preceptual, que a gente chama área de satisfação externa, que é onde tem tudo que vai me trazer estímulos do meu desejo para que eu sinta prazer e eu secrete endorfinas, e à medida que eu estou trabalhando na direção disso, eu estou secretando noradrenalina e a motivação me deixa, porque às vezes eu sinto mais prazer na motivação do que no objetivo conquistado. 90% das células envolvidas dessa área de satisfação externa tem relação com a sexualidade. 10% tem relação com o resto dos prazeres, todos que você tem. Todos. De comer, de ouvir, de falar, de cantar, de dançar, seja lá o que for, tudo que é satisfação, é 10% só que tem aquela célulazinha que vai te trazer
alguma alegria. Porque 90% está na esfera da sexualidade. É por isso que ela é a primeira torre de verdade. Quem leu o livro Trilhos da Obsessão, em que ele descreve que foi analisado a natureza humana antes de Cristo, a depois de Cristo, até 1950, e viu que as áreas mais falhas do ser humano é, primeiro, sexo, segundo, narcisismo, terceiro, poder, e quarto, dinheiro. Então, isso tudo é importante, porque quando você vê alguma cena que vai ferir a conduta e o comportamento das pessoas, com a prática dos deveres e dos costumes da esfera da sexualidade, entenda, isso não é um ato normal. Isso é um ato normótico, que a gente vai ver nas reuniões seguintes. A pessoa tenta colocar como normal algo que fere a moral. E isso causa desastres imensos nas pessoas. Um exemplo de um ato normótico foi a Inquisição, que usa o nome de Deus, de Jesus, para roubar, matar, ser cruel, praticar perversidades, ter poder, ter dinheiro, ser narcisista. E a sexualidade, como sempre, está lá em primeiro lugar. Então é isso que a gente está vendo. Então eles vêm trazer coisas que vão comprometer aquilo que você já conquistou e precisa continuar conquistando mais no caminho educativo do bem. Então, se você conquistou e está se esforçando para ter uma educação sexual, entenda, eles vão trazer de tudo, coisas que vão te influenciar para que você não vá trabalhando nessa educação e que, se você conseguiu alguma coisa, você se dê ao direito de dar um passo para trás e continuar fazendo errado. Porque todo mundo faz, todo mundo vai fazer, é assim que aparece na televisão, todo mundo é desse jeito, e a pessoa vai entrando em atitudes que vão comprometer a sua conduta, sua maneira íntima de se comportar. Coisas que você já edificou e precisa continuar reedificando. Porque entenda, renovação moral nossa não é eu tirar o que é negativo para fazer o que é positivo. Não é só isso. É eu, diante do positivo, tornar esse positivo melhor ainda. A construção moral nossa é essa. A gente não tem ainda perfeição em nada. Nós somos pessoas inacabadas, estamos começando agora a ter alguma coisa edificante. Por enquanto, como está no livro dos Espíritos, nós somos civilizações esclarecidas, mas ainda não praticamos a civilização. Temos esclarecimentos de como deve ser feito. Isso quer dizer que nós temos conhecimentos informativos, esclarecimento de uma civilização, que a gente precisa trazer esses esclarecimentos para a nossa vida íntima, refletindo isso em nós. Então, reforma moral não é eu tirar o que eu sei que é negativo para tornar positivo. Reforma moral é aquilo que eu já tenho, um começo de positivo, para que eu torne melhor ainda. Então, eu já tenho uma certa compostura dentro da minha conduta da sexualidade. Ótimo! Então, que você continue aprimorando cada vez mais isso, do ponto de vista espiritual. Do mesmo modo, são os costumes e os deveres em qualquer setor da vida que você esteja vivendo. Entende? Moral, entenda que é um problema seu de você. A moral não depende dos outros. O que depende dos outros é do ponto de vista ético. A moral é um problema de consciência de eu comigo, com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu quero. É um processo íntimo, eu comigo mesmo. Entende? Então, a gente precisa melhorar a nossa conduta. Se já estamos fazendo certo, para ficar melhor. Se não estiver fazendo certo, para começar a fazer certo. Entende? A gente precisa, para melhorar essa conduta, praticar deveres.
Se aqui eu tenho padrão íntimo meu, aqui eu tenho algo que eu preciso realizar, a conquistar para melhorar isso aqui. E eu só vou melhorar quando eu educar os meus costumes. Que aí é a vivência externa da conduta e dos deveres que eu vou estar praticando. É difícil entender isso? Não tem nada difícil nisso aí. Então, olha os teus costumes e aprimora teus costumes, trabalhando deveres, porque isso vai trazer uma conduta mais ilibada, mais nobre para você, como espírito imortal. Tudo que for ferir isso, está indo contra o teu progresso. Tudo que for ferir isso, está destruindo aquilo que você deveria conservar para tornar cada vez melhor. Aprenda a ser um conservador consciente, porque é da lei de Deus que deve ser assim. Então que a gente comece a colocar em prática. Não vá atrás dessas coisas, desses modismos que surgem hoje em dia, que tentam ferir conduta, deveres e costumes das pessoas. Entenda que isso aqui, que a gente termina convivendo, porque eles vão trazer degradação para isso serve para você estimular a sua fé. Isso serve para você mostrar a você quem você é. Quem você é. Ah, mas aí é tudo ruim, a notícia é imensa, é todo mundo falando, todo mundo criticando, todo mundo dizendo, um grito daqui. Ótimo! Isso são experiências. E o que é que a gente leva dessa vida? Não são as experiências que a gente teve aqui, com as condutas que a gente tomou? O importante no meio dessas experiências é a decisão que eu estou tomando. Porque eu estou convivendo diante do conflito e eu vou mostrar para mim mesmo se eu estou querendo ser uma pessoa moralmente mais elevada ou moralmente mais degradada. Entende? Então aproveita, porque isso é a chance do teu progresso moral. Entenda, lá no mundo espiritual, onde a gente está, a gente fica convivendo com os nossos semelhantes. A gente vive por camadas de semelhantes. Eu não posso provar nada para mim convivendo com o meu semelhante, que é a mesma experiência que eu tenho. Eu só consigo provar alguma coisa para mim quando eu convivo com a diferença. E para conviver com a diferença, eu tenho que encarnar. Porque aqui está um caldeirão, onde tem coisa boa e tem coisa ruim. Para falar a verdade, muito mais ruim do que boa. Então chegou a hora da gente provar e dar testemunho da nossa fé, pela escolha que você vai fazer. E quando eu falo escolha, tomada de decisão. É o teu pré-frontal que tem que fazer a escolha. E a escolha, eu tenho que ver, diante de todas as opções que estão sendo sugeridas para mim, através dessas experiências, qual a consequência de cada uma delas para o meu espírito imortal, para que eu faça a escolha correta e coloque em prática deveres e não aquilo que eu desejo. O importante no meio disso tudo é que nós não somos muito diferentes da humanidade como um todo. Se 70% da humanidade está entregue ao seu desejo, será que a gente não está fazendo parte desses 70%? Apenas menos de 10% são pessoas pensantes. São pessoas que sabem refletir, analisar, ponderar com critério, sem deixar que seu desejo, suas emoções, seus sentimentos, seus impulsos venham interferir naquilo que ele está pensando e refletindo. Foi o que Buda fez. Trabalhou esse ser espiritual dele, pensando, refletindo e educando todos os seus desejos. Por isso que ele fala que a gente passa por situações de sofrimento na Terra, porque é onde a gente está convivendo, conflitando com os nossos desejos. Então, diante disso, compreenda, quando você vê algo que está trazendo derrocada moral, você tem que trabalhar isso com você mesmo. Isso não é correto. Eu já parei, refleti, analisei, vejo o que Deus mandou para mim,
vejo o que a filosofia traz para mim, vejo os trabalhos de neurociência dizendo como se formam as coisas. Então, se eu sei isso tudo, eu posso fazer uma escolha mais elevada. Eu posso dizer para mim mesmo, eu sinto desejo, olhando certas coisas que eu não devo fazer. É natural, porque eu sou assim. Mas eu preciso melhorar essa maneira de ser. Eu não quero mais ser assim. Então eu vou educar o meu desejo, fazendo o dever com consciência do que eu estou realizando. Tudo que você for fazer para te trazer benefício espiritual, você tem que fazer com consciência. O que é consciência? Capacidade de entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então eu vou entender e julgar minha realidade, sabendo que eu sou um ser inacabado, que eu tenho desejos muitas vezes que eu sei que é recriminado por mim e por todo mundo, mas eu tenho desejo, e eu não tenho que fugir do desejo, eu tenho que educar com consciência, dizendo para mim mesmo qual é a coisa correta que deve ser feita, e ir lá realizar essa coisa correta, para que eu comece a sentir a emoção de fazer conscientemente algo correto, que vai estar trabalhando e extraindo de mim um sentimento. Porque toda vez que eu pratico com consciência algo que emocionalmente eu estou vinculado a ele, eu estou trabalhando um sentimento. Então eu estou me melhorando moralmente. Então é normal você conviver no planeta de provas e expiações, coisas que conduzam à derrocada moral da conduta, dos deveres e dos costumes. O que é que você tem que fazer para isso? Fazer sua escolha, dizer para você mesmo qual é o certo, e não esquecer de praticar a fraternidade, para que você faça uma oração para essas criaturas que estão se contaminando e se comprometendo diante de Deus. Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você é assim, o outro também é assim. E se o próximo que é assim está fazendo isso, você sabe que é equivocado, é dever seu, dever fazer orações de costume para ajudar os irmãos necessitados. Então, por pior que seja a degradação do outro, nós temos que olhar para ele como um irmão que precisa de educação. Ninguém tem que matar ninguém. Ninguém tem que ser a favor de pena de morte. A única coisa que a gente tem que matar são as nossas imperfeições com a educação. O ser humano está aqui para adquirir experiência. Muitas vezes tem uns que cometem muitos crimes horrorosos que devem ficar trancafiados, mas não mortos. Trancafiados para que parem e pensem no que fizeram. Porque é assim que Deus faz muitas vezes conosco. Quando você vê uma pessoa que tem uma deficiência mental grave, que não anda, não fala, não escuta, é cego, tem dificuldade para comer, vive que nem um objeto em cima de uma cama, entenda, isso é uma prisão, para que aquele espírito pare, pense e reflita entre ele, com ele mesmo e a situação daquele corpo. É muito interessante no livro No Mundo Maior, se não me engano, a história do Sabino, que André Luiz conta para a gente. Ele está tendo uma crise compulsiva lá. É o Sabino, é o livro do Mundo Maior mesmo. Que ele é cego, surdo, né? Ele parece um símio, parece um macaquinho, não parece um ser humano. E o Calderaro manda André Luiz entrar na casa mental dele e auscultar o que ele estava pensando. E no meio daquele corpo, naquela situação, a única coisa que André Luiz conseguia ver é ele no tempo das abastanças, enquanto ele fazia parte do reinado, e ele era um rei, ele vivia das orgias e das coisas degradantes da vida, pois mesmo naquele corpo, ele ainda pensava o tempo todo naquilo.
E o Alves, o Poderado fala para André Luiz: André, esse irmão está numa encarnação neutra, e que nessa situação, pelo menos, ele não está solto no mundo espiritual, ainda aprisionando todas essas almas que ele degradou, que fazem parte da sua falange obsessiva. Então ele está numa encarnação neutra, para que não vai interferir nos outros. E aos poucos, com isso aqui que ele está vivendo, ele vai estar sendo tocado pelo coração dessa mulher, que conviveu com ele no passado nas orgias que ele praticava, e hoje está trazendo ele para o caminho do bem. Então, a gente entenda que a vida é desse jeito, que se a gente não educa nossos desejos, a gente vai estar criando muita confusão para cada um de nós. Então, diante dessas afrontas morais, não fique calado. Porque quem pediu isso para não ficar calado foi Jesus. Quando ele disse: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Se você sabe o que é certo, você tem que expressar e dizer o que é certo, e dar a sua opinião do que é certo. Você tem que dar testemunho do grau evolutivo que você já alcançou. Porque se você não faz isso, você entra num grave crime, que também está no livro Libertação, que chama-se de avareza moral. No meio daqueles lotes das pessoas que estão sendo julgadas pelos trevosos, tem um lote lá que ele passa um aparelhinho lá, um cristal, que ele vê o perispírito, a irradiação do perispírito dos que praticam a maldade, né? E ele fala: esses aqui estão no grupo da avareza, vai todo mundo ficar aqui e ser prisioneiro. Aí um levanta lá e diz: que avareza? Eu não fiz nada na minha vida, eu levei minha vida só estudando e aprendendo as coisas. Onde é que está a avareza? Ele fala: pois é, você estudou e aprendeu para você, mas não divulgou nem ensinou isso para ninguém. Isso se chama avareza moral. Você vai ficar aqui nas trevas mesmo. Você entende que você tem que dar testemunho do que você é? Que Jesus pediu isso? Então, se você sabe e está ficando calado, sendo omisso, dá problema. Eu não estou dizendo que você tem que afrontar o mal. Eu estou dizendo que quando o mal vier bater a tua porta, você levante, ande e abre a porta do bem. Mostra o bem. Não vá brigar com o mal. Isso não é educativo para mim. Eu prefiro fazer o que é educativo e você dar testemunho na sua vida comportamental, porque isso vai ser uma conduta que você está trabalhando com os deveres que você vai querer praticar através dos costumes que você vai estar assumindo. Entende como é que funciona a coisa? Então você, quando mostra corporalmente, educadamente, o bem que você quer praticar diante do mal que estão querendo trazer para você, você está assumindo, está dando testemunho para os outros. Você está ajudando fraternalmente aqueles que continuam ainda equivocados. E mesmo que o outro que continue equivocado, continue fazendo mal, entenda: o bem que você fez para ele ficou com ele. Eu já te dei esse exemplo e dou exemplo de novo. Principalmente a gente já está ficando meio velho. Quando a gente passa pelas experiências da vida, e se você for olhar para trás, já aconteceu isso muito na sua. Em que você vê uma situação e você diz: poxa, bem que meu pai falou que era assim. Bem que minha mãe me ensinou isso. E eu não tinha entendido. E naquele momento, eu não tinha aceitado. Mas hoje eu enxergo o tanto de verdade que tem no que meu pai e minha mãe fizeram por mim. O bem que é feito para cada um de nós nunca se acaba. O bem é eterno. O mal, todo ele é temporário. Toda maldade, toda dor, todo sofrimento tem seu dia para começar a acabar. O bem não, só cresce, porque Deus é o próprio bem
que é a verdade. Deus nos fez para o bem. É o único caminho que Deus deu para a gente. Então, quando a gente chega no livro dos Espíritos, no capítulo 4 dele lá, que ele fala que o Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Nós estamos para fazer o bem, e a gente precisa dar testemunho do bem que a gente assume e quer realizar na nossa vida. A escolha, lá vem a escolha, tomada de decisão pré-frontal, depende da consciência de cada um. Você escolhe as opiniões que estão te chegando, qual aquela que você vai assumir, para que você dê testemunho da sua vida íntima, com a tua consciência, por aquilo correto que você aceitou fazer, e na sua vida de relação objetiva, convivendo com os outros. Porque volição, no sentido de, na vontade, no sentido de volição, é isso, é a capacidade que eu tenho de querer e de escolher, livre-arbítrio. Fazer ou deixar de fazer, independência. Algo subjetivo que diz respeito a mim e objetivo que diz respeito a todo mundo, porque está todo mundo vendo. Isso é volição. Isso é esse atributo da inteligência que vem junto com a capacidade cognitiva e com a capacidade afetiva. De você usar a cognição, usar seus afetos para ter a volição, a vontade, consciente e plena daquilo que você quer exercitar. Para que você saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. Então a gente pode muito bem ver conduta, deveres e costumes nossos e dos outros. A gente convive com a diferença entre nós, tanto do ponto de vista conjugal, familiar e social. Você vai estar sempre tendo conflitos que são naturais, de costumes, condutas e deveres. E o que é que a gente tem que fazer? Assumir a nossa parte e respeitar o outro. Ajudando o outro a também se elevar naquilo que a gente já conseguiu dar um passo adiante. Do mesmo modo que o outro vai me ajudar em algo que eu ainda estou para trás em relação a ele. Porque no mundo é assim. Não existe, como o André fala, no universo inteiro, dois espíritos completamente idênticos em graus evolutivos. Não existe. A gente sempre pode aprender algo com alguém e a gente sempre pode ensinar algo a alguém. Aí cada um pergunta, eu estou procurando compreender o meu cônjuge, eu estou procurando ajudá-lo a vencer suas dificuldades, ou muitas vezes eu estou catucando a ferida dele, machucando cada vez mais, com meu orgulho e com minha vaidade. Que tipo de dever é esse que eu estou tendo com o meu cônjuge, se eu estou tendo uma conduta, uma vida de relação, e que em vez de eu procurar trabalhar a paz do outro, eu estou infernizando a vida do outro. E eu ainda tento justificar, mas é porque eu sou irritado. É porque eu não tenho paciência. Essa é a palavra mais fácil de dizer. Não tenho paciência. E a gente sempre faz essa pergunta. Você conhece alguma virtude que pode ser trabalhada sem a paciência? Eu não conheço nenhuma. Pois como você disse que está sem paciência, você rasgou o caderninho de virtude. Você esqueceu o que vem fazer aqui na Terra, como espírito mortal. E abriu o livrozinho dos vícios e das paixões. E está soltando as prancas, fazendo tudo que é coisa errada com aqueles que estão em volta de você. Então vamos procurar melhorar nossas condutas. Tudo depende disso aqui. Deveres. Trazer luz para uma conduta melhor. E uma conduta melhor gera um comportamento, costume na vida de relação entre você e os outros mais edificante. Nós estamos aqui na Terra para fazer isso. Se você não está fazendo, você está rasgando as provas e as expiações. E está rasgando porque quer, por opção sua. Porque a sua decisão está sendo essa, de fazer o que é errado. E aí? Vai reclamar de quem depois? Então a gente vai ver o tempo todo você sendo convidado a não seguir uma conduta moral. E isso é bom no planeta de provas e expiações, para que você mostre para você mesmo aquilo que você quer ser e que você está trabalhando para melhorar. Muita paz a todos.
Na semana que vem a gente vai ver sobre a agressividade. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médio, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca em si no Evangelho, e podemos acrescentar: farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens à caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variável expressão. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do bem eterno, a serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e encaminharás, com o espírito batejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Que nós possamos, nesses devidos momentos, elevarmos o nosso sentimento de agradecimento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, a irmã veneranda protetora desta casa, bem como aos nossos anjos de guarda, agradecendo-nos por mais esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, e que nós possamos levar este conhecimento conosco e reflexioná-los para que possamos chegar à compreensão e, através dessa compreensão, termos a convicção e praticar em nossa vida diária. Por isso que cada um de nós podemos ao Pai força e luz para que façamos, através do autoconhecimento, a nossa educação moral, para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos através do cumprimento de nossos deveres, tendo condutas pautadas na lei de Deus, nosso Pai, tendo assim comportamentos melhorados para conosco e para com os nossos semelhantes. E te rogamos, Pai amado, que a luz do teu ensinamento também toque no coração de nossos irmãos
nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis